Imagine um navio carregado com mais ouro do que alguns países possuem em suas reservas nacionais. Imagine que esse mesmo navio desapareceu há mais de 300 anos no fundo do oceano, levando consigo não apenas uma fortuna incalculável, mas também segredos que governos inteiros prefeririam manter enterrados para sempre. Agora imagine que esse tesouro foi finalmente encontrado, mas ninguém pode tocá-lo. Bem-vindos ao mistério do San José, o navio mais procurado do mundo e o tesouro mais proibido dos oceanos. Durante séculos, caçadores de tesouros, governos e empresas de salvamento marítimo sonharam em encontrar os destroços deste galeão espanhol. Quando finalmente foi localizado em 2015, nas águas profundas do Caribe colombiano, a descoberta deveria ter sido motivo de celebração, mas ao invés disso, desencadeou uma das disputas legais mais complexas da história moderna. O que torna este naufrágio tão especial? Por que seu tesouro permanece intocável no fundo do mar? E quais segredos obscuros cercam esta embarcação que mudou o curso da história mundial? A resposta para essas perguntas nos leva a uma jornada fascinante através de batalhas navais épicas, conspirações internacionais e uma corrida pelo ouro que continua até hoje. Para entender a magnitude desta descoberta, precisamos voltar ao século XVIII, quando o San José era considerado o navio mais valioso de toda a frota espanhola. Este galeão de guerra não era apenas uma embarcação militar, mas sim um cofre flutuante que transportava as riquezas extraídas das colônias americanas de volta para a Espanha. O San José fazia parte do sistema de frotas de tesouro espanholas, conhecido como Frota de Índias, que durante mais de 2 séculos foi responsável por transportar ouro, prata, esmeraldas e outras riquezas do Novo Mundo para a Europa. Este sistema era tão eficiente e lucrativo que financiou o Império Espanhol por gerações inteiras. O San José, em particular, era uma das embarcações mais importantes desta frota, capaz de carregar cargas que hoje valeriam bilhões de dólares. Em junho de 1708, o San José partiu de Portobelo, no atual Panamá, carregado com 11 milhões de pesos em ouro, prata e pedras preciosas. Para ter uma ideia do valor, essa quantia representava aproximadamente metade do produto interno bruto da Espanha na época. O navio seguia em direção a Cartagena, na Colômbia, onde se juntaria a outros galeões para formar um comboio protegido rumo à Europa. Mas o San José nunca chegou ao seu destino. A Guerra de Sucessão Espanhola estava em pleno curso, e as águas do Caribe fervilhavam com navios de guerra ingleses, franceses e holandeses, todos em busca das frotas de tesouro espanholas. O comandante Charles Wager, da Marinha Real Britânica, havia recebido informações sobre a rota do San José e preparou uma emboscada mortal. Na tarde de 8 de junho de 1708, próximo às Ilhas do Rosário, na costa colombiana, a esquadra inglesa interceptou o galeão espanhol. A batalha que se seguiu foi breve, mas devastadora. O San José, apesar de ser um navio de guerra bem armado, estava sobrecarregado com seu precioso carregamento e não conseguiu manobrar adequadamente. Durante o combate, uma bala de canhão inglesa atingiu o depósito de pólvora do galeão, causando uma explosão catastrófica que partiu o navio ao meio. Em questão de minutos, o San José e sua tripulação de mais de 600 homens desapareceram nas águas profundas do Caribe, levando consigo o maior tesouro já perdido no mar. A localização exata do naufrágio tornou-se um dos maiores mistérios marítimos da história. Durante 3 séculos, inúmeras expedições tentaram encontrar os destroços, mas as águas profundas e as correntes traiçoeiras da região mantiveram o segredo bem guardado.
caçadores de tesouros profissionais, governos e até mesmo piratas modernos investiram fortunas na busca pelo San José, mas todos falharam. A situação mudou dramaticamente em 2015, quando uma expedição secreta, financiada pelo governo colombiano, em parceria com o Woods Hole Oceanographic Institution, finalmente localizou os destroços a mais de 600 metros de profundidade. As imagens capturadas pelos veículos subaquáticos revelaram um sítio arqueológico extraordinariamente preservado, com canhões de bronze ainda em suas posições originais e artefatos espalhados pelo fundo do mar em um raio de centenas de metros. Mas a descoberta do San José trouxe consigo uma complexidade legal sem precedentes. Quem tem direito ao tesouro? A Colômbia, em cujas águas territoriais o navio foi encontrado, a Espanha, país de origem do galeão e de sua carga, os descendentes das comunidades indígenas que originalmente extraíram o ouro e a prata, ou talvez a empresa americana Sea Search Armada, que afirma ter localizado o navio décadas antes e possui contratos legais para sua exploração. Esta disputa legal se tornou ainda mais complicada devido ao valor estimado do tesouro. Especialistas calculam que a carga do San José pode valer entre 4 e 20 bilhões de dólares nos preços atuais, tornando-se potencialmente a descoberta de tesouro mais valiosa da história. Mas não é apenas o valor monetário que está em jogo. O San José representa um patrimônio cultural e histórico inestimável, contendo artefatos que podem reescrever nossa compreensão sobre o comércio colonial, a navegação do século XVIII e até mesmo sobre as civilizações pré-colombianas que produziram o ouro. A Colômbia declarou o sítio como patrimônio cultural da nação e proibiu qualquer tentativa de salvamento comercial. O governo colombiano argumenta que o San José deve ser tratado como um sítio arqueológico, não como uma fonte de lucro, e que qualquer exploração deve ser conduzida com rigor científico para preservar o valor histórico dos artefatos. Esta posição é apoiada pela Unesco e por diversos arqueólogos marítimos ao redor do mundo. Por outro lado, a Espanha reivindica propriedade sobre o navio e sua carga, baseando-se em leis marítimas internacionais que reconhecem navios de guerra como propriedade perpétua de seus países de origem. O governo espanhol argumenta que o San José era um navio militar em missão oficial e que, portanto, mantém imunidade soberana mesmo após 3 séculos no fundo do mar. A Sea Search Armada, empresa americana de caça ao tesouro, apresenta uma terceira reivindicação, alegando que localizou os destroços em 1981 e possui contratos legais com a Colômbia que lhe garantem direitos sobre uma porcentagem significativa do tesouro. A empresa já investiu milhões de dólares em pesquisas e expedições e argumenta que merece compensação por seus esforços pioneiros. Enquanto as batalhas legais se desenrolam nos tribunais internacionais, o San José permanece intocado no fundo do mar, protegido tanto pela profundidade quanto pela complexidade jurídica que o cerca. Ironicamente, esta situação pode ser a melhor proteção possível para o sítio arqueológico, preservando-o de saqueadores e garantindo que qualquer futura exploração seja conduzida com os mais altos padrões científicos. O caso do San José também levantou questões importantes sobre justiça histórica e reparações coloniais. Ativistas e líderes indígenas argumentam que o ouro e a prata a bordo do galeão foram extraídos através do trabalho forçado e da exploração de comunidades nativas, e que qualquer tesouro recuperado deveria ser usado para beneficiar os descendentes dessas comunidades, não para enriquecer governos ou empresas privadas. Esta perspectiva adiciona uma dimensão ética complexa ao debate,
forçando a comunidade internacional a confrontar o legado do colonialismo e a questionar quem realmente tem direito às riquezas extraídas das Américas há séculos. Alguns propõem que o Tesouro do San José seja usado para financiar programas educacionais e de desenvolvimento nas comunidades indígenas da região, transformando uma relíquia do colonialismo em uma ferramenta de justiça social. Enquanto isso, o avanço da tecnologia submarina torna cada vez mais tentadora a possibilidade de explorar o sítio. Novos robôs submarinos e técnicas de mapeamento 3D poderiam revelar detalhes extraordinários sobre o navio e sua carga, potencialmente descobrindo artefatos únicos que poderiam revolucionar nosso entendimento da história colonial. Mas cada avanço tecnológico também aumenta a pressão para resolver as disputas legais e definir o futuro do San José. O mistério do San José nos lembra que alguns tesouros são mais valiosos quando permanecem intocados, preservando não apenas riquezas materiais, mas também histórias, memórias e lições sobre nosso passado coletivo. Este navio fantasma continua a navegar através dos séculos, carregando consigo não apenas ouro e prata, mas também questões fundamentais sobre propriedade, justiça e o verdadeiro valor do patrimônio cultural da humanidade. A história do San José está longe de terminar. Enquanto advogados batalham nos tribunais e arqueólogos debatem métodos de preservação, o galeão repousa silenciosamente no fundo do mar, guardando seus segredos e aguardando o dia em que a humanidade finalmente decidirá seu destino. Será que um dia veremos o tesouro mais procurado do mundo emergir das profundezas? E quando isso acontecer, seremos sábios o suficiente para honrar tanto sua riqueza material quanto seu inestimável valor histórico? Se esta história fascinante despertou sua curiosidade sobre os mistérios ocultos dos oceanos, não se esqueça de curtir este vídeo e deixar um comentário contando qual tesouro perdido você gostaria de ver explorado em nosso próximo episódio. E para não perder nenhuma das nossas aventuras pelos segredos mais intrigantes da história, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Afinal, os oceanos ainda guardam incontáveis mistérios esperando para serem descobertos, e nós estaremos aqui para desvendá-los junto com você.